Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas do Grupo Espírita Antônio de Pádua. Uma boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Felipe e eu sou tarefeiro do Grupo Espírita Servidores de Jesus, pertinho aí do Antônio de Pádua, na própria Rua Visconde Sepetiba. Nós que somos praticamente casas irmãs, né? Já que a gente troca várias questões aí relacionadas ao trabalho, ligadas à caridade, né? Então a gente está sempre se ajudando da melhor maneira possível, né? Dentro daquilo que nós podemos fazer. Então, para mim, é sempre uma alegria receber um convite para fazer uma palestra, uma exposição nessa casa espírita, que, como eu já disse, é uma casa irmã dos servidores de Jesus. Então é sempre uma alegria para nós receber esse convite e fica aqui a minha gratidão à direção da casa, a Dorinha, que é quem sempre me faz esse convite. Então fica a minha gratidão a todos vocês que estão assistindo. Então vamos lá. A gente vai falar um pouco hoje sobre o tema que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Pecado por Pensamento e Adultério. Mas antes da gente entrar propriamente na palestra, a gente vai fazer aquela tradicional leitura de uma página e a prece. Eu separei uma página que está no livro Fonte Viva, psicografia do Chico do Emmanuel, o capítulo 176, intitulado Necessidade do Bem. E tem uma passagem da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, onde Paulo escreveu assim: E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E comenta o benfeitor Emmanuel: muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembramo-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. Então
fica essa observação, esse ensinamento do benfeitor Emmanuel para todos nós. E a gente aproveita essas boas vibrações para a gente fechar os nossos olhos, respirar bem profundamente, elevar o nosso pensamento às esferas superiores, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso divino mestre, divino amigo, divino irmão, aos mentores espirituais do Grupo Espírita Antônio de Pádua, aos mentores de cada um de nós. Nós agradecemos pela oportunidade de mais esse dia como seres reencarnados aqui no planeta Terra. Agradecemos por todas as oportunidades que a vida nos apresenta, mesmo que sejam questões que no momento interpretamos como dolorosas, como difíceis, mas temos a certeza de que tudo que acontece na nossa vida, sejam situações difíceis, situações fáceis, situações tristes, situações alegres, são frutos preciosos para o nosso aprendizado, para o nosso engrandecimento pessoal, para o nosso ganho de consciência e para a construção do reino do amor, do reino de Deus em nossos corações. E nós rogamos a todos esses mentores, amigos queridos, que possam nos amparar, nos sustentar durante esse momento de palestra, trazendo boas vibrações, bons fluidos, boas energias para nós que estamos assistindo, para os nossos lares, nossas casas, inundando todo o ambiente com essa energia amorosa, trazendo saúde, imunidade, cura, força, esperança, para que atravessemos esses dias mais complicados que estamos passando da maneira mais tranquila, mais suave, sabendo que Jesus segue dirigindo o grande barco que é o planeta Terra. Então, assim, agradecidos, nós damos início à palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu já adiantei, a gente vai estudar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 8, que se chama Bem-aventurados os que têm puro o coração. No item 5, que leva o título 5, 6, 7, na verdade, que leva o título de Pecado por Pensamento, Adultério. E aí tem uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, só para a gente contextualizar, essa passagem, ela está, como eu já disse, no capítulo 5 de Mateus, no título que se chama 6 contrastes da interpretação da lei, aonde Jesus ele vem fazendo como que uma atualização das leis antigas de Moisés. Então, ouviste o que foi dito aos antigos. Então, são 6 contrastes ali que Jesus interpreta
e, de certa forma, atualiza, né? Ele não revoga, ele não diz que está errado, né? Ele, pelo contrário, ele vai além, né? No nosso caso, ele diz, né? Está lá na lei antiga, não cometereis adultério. Como era uma sociedade muito machista, esse adultério ele só era, infelizmente, partia do homem para a mulher. Quer dizer, perdão, da mulher para o homem, né? Apesar de que, né, o homem também cometia adultério, mas não tinha a mesma punição, vamos dizer assim, que a mulher. A mulher era apedrejada em praça pública e tudo mais. Então, Jesus vem dizer, não é só não cometer o adultério, é mais profundo que isso, né? Se você olhar e desejar estar com aquela pessoa, né, vamos dizer assim, atualizando a linguagem, seja você homem, seja você mulher, você estará cometendo adultério. E aí, o Kardec, ele vai comentar de uma forma muito interessante, aonde ele vai atualizar ainda mais a ideia, porque ele vai dizer que Jesus não está falando somente do adultério no sentido de, né, traição, vamos dizer assim, conjugal. Mas ele está falando de que a questão da palavra adultério, e a gente hoje, dentro dos estudos bíblicos, a gente entende muito dessa maneira, que o adultério, na verdade, ele tem um símbolo, vamos dizer assim, de uma traição, mas da criatura para com Deus. Então, toda vez que a gente for ver, né, o símbolo, por exemplo, de prostituta, prostituição, adultério, né, a gente está falando não da questão ali sexual ou de uma traição conjugal, mas a gente está falando de uma questão de ir contra a lei de Deus. Então, tudo que a gente faz que é contra a lei de Deus, que é contrário à lei de Deus, né? Todo o mal que a gente faz, né? Já que a lei de Deus era só de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão, de justiça, tudo que a gente faz contra os princípios da lei divina, a gente está fazendo, a gente está indo contra, na verdade, a lei, né? E logo estamos adulterando, né? Estamos sendo adúlteros, estamos sendo aí prostitutas, prostitutos, né? Como tem símbolos ali nos evangelhos. E aí entram questões muito importantes que a gente vai ver. A gente vai usar muito esse livrinho aqui, Pensamento e Vida, né? Um livro do Emmanuel que é fantástico. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão do pensamento, né? Como que o pensamento influencia muito mais do que a gente imagina, né? E talvez, ou com certeza, seja isso que Jesus quis dizer. Então vamos só ler aqui o que Kardec fala para a gente ir se aprofundando, né? Então ele vai dizer, por exemplo, né, que a palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, né, como a gente disse, mas no sentido mais geral. Né? Vai dizer que Jesus empregou muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer pensamento mal. Né? E cita até uma passagem, né, que é: porque se alguém se vergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se vergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 38, essa passagem. E aí ele vai dizer que a verdadeira pureza não está somente em atos, mas está também no pensamento. E a gente vai aprofundar ainda mais essa questão e ver que o pensamento ele nasce de outras questões, como o Emmanuel vai colocar aqui. E, bom, acho que é isso, né?
aqui no Evangelho já deu para entender bem essa questão que o Kardec coloca, né, que aquilo que a gente faz em pensamento, de certa forma, a gente faz de verdade, né? A gente realiza isso de verdade. O próprio Kardec, ele adianta bem essa questão que a gente vai ver no livro Pensamento e Vida, no livro Obras Póstumas, no capítulo que se chama Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Olha só o que Kardec diz. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como no ar, ondas e radiações sonoras. Então, o que o Kardec está dizendo aqui? Que quando a gente pensa, a gente de alguma maneira emite esse pensamento e esse pensamento se propaga no fluido cósmico universal como o som se propaga no ar. E ele vai até o ponto que ele tiver que atingir, né? E se cruza com vários outros tipos de pensamento que todos nós, né, quase 8 bilhões de seres humanos, emitimos continuamente, já que a gente não para de pensar, né? O raciocínio, o pensamento, ele é contínuo. Então, olha que grande responsabilidade a nossa, né? E a gente vai ver que essa emissão, como Emmanuel vai trazer, é mais complexo do que isso aqui que o Kardec está falando, né? O Emmanuel falou bem depois, né? Então ele aprofundou mais ainda essa questão. Mas olha o que o Kardec já conseguiu ver naquela época, né? De maneira surpreendente. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Ou, então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal qual lhe está na mente. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler na outra alma, como num livro, e ver que não é perceptível aos olhos corporais. Este vê as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza. A alma, porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. O André Luiz ele falou sobre isso também, quando ele vai falar das formas de pensamento e como que quando a gente pensa, a gente literalmente cria, né? O Kardec falou muito sobre as criações fluídicas também, está na Gênesis, se eu não me engano. E a gente cria de verdade quando a gente pensa. A gente não vê com os nossos olhos de encarnados, mas no plano espiritual, onde os fluidos e a matéria mais sutil, a gente cria de verdade uma realidade que a gente imagina que fica só no nível da imaginação ou mesmo no nível do pensamento.
Então há realmente uma questão importante em a gente vigiar os pensamentos. A gente fala muito de vigiar e orar, e normalmente se pensa somente nos atos e acaba se esquecendo de vigiar também os pensamentos, os sentimentos, a vontade e outras questões. Porque, como a gente vai ver, é importante que a gente dê atenção aos atos, né? Eles são mais palpáveis, mais reais, né? Então, é um avanço quando a gente deixa de praticar tal ato, por mais que a gente pense nele. Então, uma situação hipotética. Se eu tenho o hábito de xingar os outros no trânsito, é uma coisa que é muito comum, e aí eu começo a me vigiar, a me policiar, e aí eu passo a não xingar mais verbalmente. Eu tomo uma fechada de alguém e eu não abro o vidro, não xingo, mas eu penso de quase que da mesma maneira, né? Talvez de uma maneira até mais complexa, porque ela é mais sutil, então a outra pessoa não está vendo, não está ouvindo, mas ela pode sentir. Pode se sentir mal, pode se sentir angustiado, porque a gente vai emitir aquele pensamento, né? Então, mentalmente, eu estou xingando, eu estou agarrando o pescoço, eu estou matando, né? Eu estou, enfim, fazendo as piores coisas com o pensamento. Já é um avanço? É um avanço. Mas a gente precisa aprofundar ainda mais, né? Porque quando eu penso dessa forma, ainda agressiva, né? Ainda com violência, com maldade, de alguma maneira aquela pessoa vai receber isso, e não só isso. A gente vai ver que é mais grave ainda que isso, no livro do Emmanuel, O Pensamento e Vida. Então, só antes de eu entrar, eu vou ler uma coisa aqui interessante para vocês. Deixa eu só abrir aqui o celular, que eu salvei aqui. E diz assim, ó. A gente vai ver como o ato ele vem da palavra, do pensamento. Atrás disso tem outras coisas, e para frente também geram consequências. Então, tem um ciclo interessante que a gente vai ver, o próprio Emmanuel que fala isso no livro Pensamento e Vida, que tudo começa na vontade. Então, qual é a nossa vontade? Dependendo da nossa vontade, essa vontade vai gerar um sentimento. Então, a gente pode ver que todo pensamento, de alguma maneira, ele emana de um sentimento. E esse sentimento emana de uma vontade. Então, no exemplo que eu dei lá do carro, por exemplo, quando a pessoa me fecha, o que eu sinto naquele momento? Se eu, de alguma maneira, quero xingar ou quero brigar com aquela pessoa, eu tenho um sentimento com aquilo, né? Eu sinto raiva, eu sinto uma angústia porque ela me fechou, né? Alguma coisa eu sinto que vai me levar a pensar de maneira agressiva. Isso por um lado ruim, as coisas acontecem por um lado bom também, né? Se eu tiver uma vontade boa, por exemplo, de ajudar alguém, e aquilo se manifesta num sentimento de caridade, de amor, e aí aquilo vai gerar um pensamento, né? Como, por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar? Poxa, eu vou lá no Grupo Espírita Servidores de Jesus, nas quintas-feiras, quando não era pandemia, antes, né, de vir a pandemia, eles distribuem sopa. Está acontecendo até hoje ainda, né? Mas um grupo muito reduzido.
eles distribuem comida, cobertores aos irmãos em situação de rua. Então eu vou me filiar àquele grupo e vou levar também carinho, amor, afeto, né, provisões para aquelas pessoas. E aí você pensou, né? Veio a vontade, o sentimento, o pensamento, até que você vai lá bater na porta. Oi, eu sou fulano de tal, como é que eu faço para participar? Fulano, você vai nos estudos, né, assistir as palestras, vai conversar com o Paulo, que é o coordenador do trabalho, até que você possa se filiar a esse trabalho e nos ajudar a ajudar essas pessoas em situação de rua. Né? Então você concretizou de vez. Né? E vocês percebem, tanto nas duas situações, que vem a vontade, depois vem o sentimento, depois vem um pensamento, depois vem uma palavra. Né? No caso lá do carro, do trânsito, você vai xingar, né? Que de certa forma é também um ato. E no caso que a gente deu da distribuição da sopa, você também vai lá verbalizar, falar com alguém, até que aquilo vai se tornar um ato de fato, né? Onde você vai estar ali ajudando, né? Ou você vai arrumar uma briga mesmo na rua, enfim. Toda essa primeira parte que a gente está falando vai gerar um hábito. Né? Então, se eu xingo uma vez, xingo duas vezes, xingo três vezes, daqui a pouco aquilo é um hábito. Né? Aquilo se tornou um hábito em mim. Toda vez que eu tomo uma fechada, eu já nem penso mais, já é uma coisa quase que instintiva, né? A gente vai lá, abre a janela e pum, solta. Depois eu digo, caramba, por que eu fiz isso? Né? Então, é uma coisa instantânea, virou um hábito. Pro outro lado também, né? Eu estou falando aqui das duas nuances, do bem e do mal, né? Por outro lado também, fazer a caridade, se preocupar com o próximo, vira um hábito, né? Acredito eu que os irmãos espíritas têm muito esse hábito, apesar de todos os defeitos, todas as dificuldades, tem muito esse hábito da generosidade, da caridade, da beneficência. Né? A gente sempre pensa no outro, né? É difícil a gente ver alguém pedindo e virar as costas ou passar direto. Né? Se a gente não tiver uma situação favorável para ajudar, pelo menos uma palavra de incentivo, de conforto, pelo menos uma oração a gente vai emitir para aquele irmão. Né? Então a gente vai criando esses hábitos bons também. Esse hábito vai gerar um caráter. Né? Aquilo vai virar um caráter da pessoa. A gente vai falar assim, poxa, fulano tem um bom caráter, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa de boa índole, é uma pessoa caridosa, alegre, afável, enfim. Né? Como também por outro lado, né? Vai falar, poxa, fulano, né, tem um caráter tão ruim, né? Uma pessoa ainda tão que não se preocupa com o outro, só se preocupa consigo mesmo, não está nem aí para nada nem ninguém, né? Cria um caráter também, vamos dizer assim, ruim. Esse caráter vai gerar uma personalidade. Né? Então a gente também pode falar, poxa, fulano tem uma personalidade forte, que não é personalidade forte coisa nenhuma, né? Personalidade forte é falta de educação, falta de bom senso, falta de bons hábitos, né? Como do outro lado também, né? Uma boa personalidade, né? Aquela personalidade de uma pessoa que teve a oportunidade, nessa vida pelo menos, de passar por questões positivas ou mesmo negativas, mas que ela conseguiu, vamos dizer assim, vencer as dificuldades e seguir com os bons exemplos, né? Isso não tem nada a ver, é claro que as oportunidades ajudam, mas tem a ver com a pessoa em si. Né? Isso geram trajetórias na vida. Né? O que são essas trajetórias? São as escolhas que a gente faz na vida. Né? Então, de acordo com todo esse ciclo, né, que a gente está aqui conversando, isso vai gerar trajetórias, né? Escolhas vão ser lançadas. Né? Então, a gente tem a oportunidade, vamos dizer, de numa briga de trânsito, matar alguém, né? E aí a gente vai concretizar toda essa questão. Isso vai gerar uma série de consequências para nós, graves, né?
como a gente pode só xingar, como a gente pode nem xingar. A gente pode entender que foi sem querer, né? E mesmo que tenha sido de propósito, a gente vai deixar passar, a gente vai perdoar, né? A gente, que eu digo, pelo menos nós espíritas ou nós cristãos, né? Nós mesmo ateus, mas que compreendemos a ética, né? Do perdão, do amor ao próximo, da fraternidade, da boa convivência, né? Não deveria ter nada a ver com religião isso, deveria ter a ver com a ética, com a moralidade de cada ser, independente de qualquer coisa. Mas como somos espíritas, como o espiritismo para nós é de alguma maneira essa ferramenta para nos auxiliar, né? Eu costumo brincar que nós espíritos somos os piores de todos, né? E que a gente nasceu espírita, vai ver se acerta dessa vez, né? Já foi ateu, já foi católico, já foi protestante, já foi budista, né? Olha o Buda aqui atrás, né? Já foi tudo. E aí vem espírita, tudo mastigadinho para ver se acerta. Eu costumo brincar disso, tem uma pontinha de verdade aí, né? E aí essa trajetória vai gerar um destino, né? Esse destino, ele não é um destino fatal, como se entende o destino, né? Ele não é um destino no sentido de aquilo vai acontecer de qualquer maneira, né? Mas é um destino no sentido assim, de uma margem favorável para aquilo, né? Então a gente espírita sabe que ninguém nasce para errar, né? Ninguém nasce para matar ninguém nasce para se tornar um alcoólatra, um adicto, né? Ninguém nasce, enfim, para nada negativo. Todo mundo reencarna para acertar, para fazer o melhor, para progredir, para avançar, resgatando débitos, mas tendo a chance de se melhorar, né? De se tornar mais consciente. Esse destino, ele é como que, assim, quando a gente se empenha muito nesse sentido, né? A gente cria hábitos, cria caráter, personalidade, trajetórias, acaba ficando, de certa forma, fatal. Como, por exemplo, se eu me torno alcoólatra, né? Por tudo isso que a gente falou, né? Por vontade, por sentimento, por pensamento, por palavra, por ato, né? Hábito e por aí vai, e desencarno sendo alcoólatra, na outra vida, possivelmente eu vou iniciar do ponto que eu parei. Qual foi o ponto que eu parei? Alcoólatra. E aí logo ali na adolescência eu vou encontrar facilidade do álcool e aí vai ser como que uma prova para eu vencer, né? Só que uma prova difícil, porque esse ciclo todo está gerado dentro de mim. Então, quando eu ver o álcool na minha frente e botar aquilo na boca, aquilo vai ser atraente para mim, né? É possível vencer? É possível, claro que é possível, né? A gente encarna para isso, mas a gente vai enfrentar uma dificuldade, né? Então, vai ter que vir uma nova vontade para fazer um novo ciclo de sentimento, de pensamento, de palavra, para a gente quebrar toda essa linha, né? Então, olha como que o pensamento ele é importante nessas questões. E o Emmanuel, ele vai trazer aprofundamentos bem interessantes. Como a gente falou da vontade como um motor que nos move, né, em princípio, o Emmanuel vai falar uma coisa muito interessante. No capítulo 2 desse livro Pensamento e Vida, que ele vai dizer assim, que há vários departamentos, né, ele fala isso de maneira didática, há vários departamentos na nossa mente. E ele vai dizer que tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, né? Mas que acima de todos os departamentos está o departamento, que eles chamam de departamento, eles chamam de gabinete, o gabinete da vontade. E ele diz assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser
pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. E aí ele vai dizer que o pensamento é uma força eletromagnética. Se eu não me engano, a luz também é uma força eletromagnética, né? Então, o pensamento, ele é algo, não é palpável. Assim como a gente vê a luz, os espíritos ou um vidente conseguiria ver o pensamento, né? E o que forma aquele pensamento, né? Isso tem até a ver com o que o Kardec estava falando lá no livro Obras Póstumas, que a gente leu na fotografia e telegrafia do pensamento. Porque como que a gente tira uma fotografia, né? Ela capta a luz daquele momento e, né, o obturador fecha, ela congela aquele momento. Então, o pensamento, de alguma maneira, como ele é também uma força eletromagnética, ele fica gravado em nós, como uma fotografia, né? No nosso perispírito, no nosso ser espiritual, aonde qualquer espírito, tanto os inferiores como os superiores, mas que tenham esse conhecimento, né, essa capacidade, eles conseguem ler em nossa alma. Eu lembro de um caso interessante que está lá em Nosso Lar. Eu não lembro exatamente o capítulo, mas acredito que vocês tenham conhecimento dessa história. Não está no filme, mas está no livro. Onde uma senhora, ela vem como uma velhinha aparentemente boa, uma velhinha boazinha, e aí pede para entrar em Nosso Lar. E André Luiz, junto com algum mentor de lá de Nosso Lar, que eu não estou lembrando agora se é o Lísias ou algum outro, ele bloqueia, né? Tem uma segurança também, eles bloqueiam ela de entrar, falam, a senhora não pode entrar aqui. E André Luiz fala, mas como assim? Uma velhinha tão boazinha, olha, vocês não estão vendo, né? Uma senhorinha vai impedir ela de entrar. E aí o mentor fala para André Luiz, né? Olha, você não está vendo o que a gente está vendo, né? A gente vai ampliar aqui a sua capacidade de visão para você ver o que a gente está vendo. E aí eles vão lá, né? Fazem alguma coisa que amplia aquela capacidade de visão de André Luiz e ele começa a ver pontos pretos nessa pessoa, muitos pontos pretos. E aí o mentor fala para ele, ó, cada ponto preto desse é um aborto que essa senhora fez, porque ela era médica e tinha uma clínica de aborto. Então ela ajudava as mulheres a abortar. E cada aborto que ela fez fotografou, né, dentro da linguagem aqui que a gente está usando, fotografou no perispírito dela. E está ali marcado. E aí logo que eles negaram a entrada, ela se transformou. Ela veio como uma velhinha caridosa que estava pedindo ajuda e tal. E ela se transformou em quem ela era de verdade, que era uma pessoa ruim, né, que estava fingindo ser boa para adentrar ali em Nosso Lar. E com certeza ia tumultuar o ambiente daquela região com a sua forma ainda inferior de pensar e de ver as coisas, né? Então foi negada, dizendo ela que se arrependesse verdadeiramente, ela não tinha se arrependido daqueles atos, né? Que ela se arrependesse verdadeiramente e que no momento certo ela ia poder adentrar Nosso Lar, né? Depois da questão do arrependimento, de várias outras situações, ela poderia adentrar novamente em Nosso Lar. Então é isso, é como que uma foto no nosso perispírito, né? Os atos ficam todos gravados aí. E aí ele vai dizendo o seguinte, ó. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse e naquele rumo,
estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Lembra que a gente falou lá que toda aquela trajetória de vontade, sentimento, pensamento, palavra, ato, hábito, caráter, personalidade, trajetória gera o destino, né? Então Emmanuel está falando aqui, né? A gente não tirou isso do nada, né? Que o cérebro ele produz uma energia mental e a vontade imprime essa energia para o caminho que a gente escolher. É o nosso livre-arbítrio. A gente vai colocar essa energia mental para o bem ou para o mal, né? Só que não é tão simples assim, que a gente vai ver um outro capítulo aqui que vai colocar como que é difícil essa escolha de dirigir essa energia, né? Não é tão simples assim como eu tenho vontade e quero, né? A vontade é tudo, mas a gente sofre muita influência. A gente vai ver. E ele arremata assim, ó: sem ela, a vontade, o desejo pode comprar enganos aflitivos, pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assimila, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, essa foi a deixa para a gente partir para outro capítulo, porque ele vai dizer assim: em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia é lei inderrogável. Inderrogável, isso mesmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a reflexão mental acontece, né? Mesmo, vamos dizer assim, contra a vontade ou não ligada à vontade, né? Como a gente falou, a gente não para de pensar nunca. Então a gente está sempre pensando, esse pensamento gera essa energia da mente, né? Só que o que acontece? Não tem como impedir esse pensamento, principalmente quando ele trata de conexão entre semelhantes. Porque, como a sintonia é uma lei inderrogável, a gente está sempre assimilando pensamentos uns dos outros, né? Então, só fazendo aqui uma conexão com tudo. Lembra que o Kardec fala, né, que o pensamento, ele não sei se é a melhor palavra, mas ele se manifesta pelo fluido, né? Então ele vai lá e caminha pelo fluido, como o ar, ele anda também, né, ondulatoriamente, o som, perdão, anda ondulatoriamente pelo ar. E aí ele fala também, lá no Obras Póstumas, que esses pensamentos se cruzam, né? Então eu estou pensando aqui, vocês estão pensando aí, o mundo inteiro está pensando, e isso um cruza pelo outro, né? Assim como os sons também, né? Tá aí, enfim, todo espectro de energia, né? Então tem a luz, o som, o raio-x, né? A ultravioleta, enfim, e todas as frequências possíveis e inimagináveis, elas estão aí, uma passando pela outra, né? As frequências de televisão, de Wi-Fi do celular, né? Tá tudo aí. E o pensamento também está nessa, né? Também é uma frequência, vamos dizer assim. E a gente sintoniza, como no rádio, de acordo com a frequência que a gente emite. E aí que mora todo o problema. No capítulo 8, que se chama Associação, ele vai falar o seguinte, ó: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos.
E ele vai até mais além, eu vou ler depois eu falo. E ele fala assim, é que sentindo, olha, sentimento, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha como é que isso é grave e complicado, gente. Toda vez que a gente pensa, na verdade, a gente não está pensando sozinho. Então, quando eu emito um pensamento aqui, por exemplo, de raiva, né? Vamos voltar no caso do trânsito, né? Quando a pessoa me fecha e eu não verbalizo mais, né? Eu já me controlei nesse sentido. Mas eu exteriorizo esse pensamento, né? Porque o pensamento ele vai, a gente querendo ou não, a gente não tem controle sobre isso. Pensou, tá pensado, né? Igual fala, falou, tá falado. Se tiver, eu tô sozinho aqui agora, tô com vocês aí, né? Mas no ambiente eu tô sozinho. Se alguém tiver aqui, vai ouvir minha voz, né? A não ser que ele tape os ouvidos, mas vai ouvir a minha voz, né? Eu querendo que ele ouça ou não, né? A gente não tem controle sobre isso. Assim é com o pensamento também. Pensou, tá pensado. Lançou, já foi, né? E aí, a partir do momento em que eu exteriorizo esse pensamento, eu penso, né? Eu penso num palavrão, ou penso numa atitude que eu queria fazer com aquela pessoa, né? Isso vai se somar a vários outros pensamentos nesse sentido, porque naquele momento que eu tomei uma fechada, se a gente for até fazer uma estatística aí, eu acredito que tem milhares de pessoas tomando fechadas e xingando, né, ou em outras situações, não só essa do trânsito, e mentalizando, verbalizando, né, porque para verbalizar tem que pensar, atitudes violentas como essa. E isso se soma a uma massa de pensamento que a gente pode fazer uma analogia com a chuva, né? Como é que a chuva se forma? O sol aquece a água, né? A água dos oceanos, dos lagos, dos rios. Aquela água evapora, condensa. Quando está muito condensado, muito cheio, muito cheio, muito cheio, o que acontece? Ela chove, né? A nuvem não aguenta segurar aquela água e ela cai. Resumidamente é isso. E aí, o pensamento acontece algo parecido, né? Aqueles pensamentos, no exemplo que a gente está dando de violência, eles se somam a outros pensamentos e vai somando, e vai somando, e vai somando, e vai somando. E aquilo, de alguma maneira, vai influenciando que as pessoas pensem dessa forma. Como a chuva, né? A água subiu, condensou e caiu sobre as pessoas, sobre as plantações, né? Maravilhoso, faz a limpeza da nossa atmosfera. Mas com o pensamento, quando ele é positivo, tudo bem, ele vai ter o mesmo efeito salutar da chuva. Mas quando ele é negativo, por que eu estou dando muita ênfase ao lado negativo? Porque, infelizmente, o mundo que a gente vive ainda pensamos mais negativamente que positivamente, né? É a realidade, pelo menos, que eu enxergo, né? Apesar daquela história de que o mal fala mais alto que o bem, né? E tudo mais, o bem é tímido, né? Mas o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, apesar de já estar no finalzinho, né, do provas e expiações, estamos aí, uma tropeçada que a gente dá, a gente vai cair no mundo de regeneração, né? Estamos aí na beira do mundo de regeneração, mas ainda é um mundo em que o mal é sua maioria, né? Ou um meio a meio aí, né? Mas eu ainda vejo que é uma maioria, né? A maioria é mais de 50%, e que somam para essa massa nós próprios, né? Nós próprios espíritas que já temos um aprendizado, que já caminhamos de alguma maneira dentro dos conceitos evangélicos, né? Eu já perdoo, né? Eu já tenho uma certa facilidade para perdoar, eu busco ser caridoso, né? Eu busco não ter atitudes violentas,
busque não ter pensamentos violentos, hora ou outra a gente escorrega, não é verdade? Eu, pelo menos, falo por mim, né? Hora ou outra a gente escorrega. Por mais que a gente busque de alguma maneira, como o Kardec coloca, né? No finalzinho, eu não li, mas no finalzinho do item 7, do capítulo 8, ele vai colocar assim, né? São 3 níveis. Tem aquele que já nem pensa mais em maldade nenhuma, né? Que eu acredito serem raros no planeta Terra na atual conjuntura. Tem aqueles que dão uma escorregadinha ainda, pensa, mas já logo, opa, que eu acho que é o nosso caso, né? Que já, opa, não deveria ter pensado isso. Já fica esperto para não acontecer de novo. E tem aqueles que nem fazem qualquer tipo de reflexão, pensam em maldade mesmo e até exteriorizam em atitudes, né? Então tem esses 3 níveis. Eu me coloco nesse meio, né? Ali tem os deslizes e tal. Mas por que a gente tem esses deslizes, né? Não vou tirar a nossa responsabilidade, né? Nós somos sim responsáveis por tudo que a gente pensa, por tudo que a gente faz, né? Tudo na nossa vida, todas as questões que acontecem na nossa vida, até quando é feita por outras pessoas, alguém bateu no meu carro, né? Ou alguém me assaltou, ou alguém... Em algum ponto a gente tem uma responsabilidade com aquilo, nem que seja com o passado, né? Tá resgatando algo do passado. Eu, pelo menos, creio dessa forma. Mas, apesar disso, ainda é difícil para nós quebrar essa corrente e ir lá para o topo, né, daquele primeiro que o Kardec coloca, que é aquele que não pensa mais em maldade nenhuma, por conta dessa nuvem de pensamentos negativos que nos assola, né? Então é como na obsessão. Uma brechinha que a gente abre e às vezes é um escorregãozinho de nada. É uma brecha que a obsessão entra. Da mesma forma, um deslize na nossa vontade, no nosso sentimento, né, gera uma raiva aqui, é uma abertura para aquele pensamento ruim vir na nossa mente e a gente exteriorizar aquilo, mesmo que não seja em palavras, verbalmente. Né? Mas ele vem à nossa cabeça, mas que a gente dá uma segurada, reflita, meu Deus, eu não devia estar falando isso, não devia estar pensando isso, ele veio. Né? Então, a gente tem relatos variados de como a nossa psicosfera é densa. Né? Vários livros, alguns livros do Divaldo, relatam como que quando os espíritos superiores vêm para descer a crosta, como que eles têm a dificuldade ali, como que eles veem aquela mancha negra, que são os pensamentos deletérios que a gente exterioriza, né? E naquele exemplo que eu dei, como a chuva, né? Isso volta para nós de alguma maneira, né? Lei de ação e reação aí, isso vai voltar para nós, né? Então, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, né? Para que a gente não peque, eu não gosto muito dessa palavra, né? de pecador, mas para que a gente não peque mais também em pensamento, a gente precisa vigiar essas outras áreas do pensamento, do sentimento, da vontade, né? Ter uma vontade firme, um propósito, né? O que eu quero? Eu quero me tornar mais consciente, né? Eu quero melhorar intimamente, eu quero... E a partir daí, a gente vai começar a estruturar ou reestruturar uma nova forma de viver, né? Como a gente pode fazer o contrário também, né? Como eu falei, se a gente xinga no trânsito, a gente vai cessar esse xingamento. E eu vou pensar naquele xingamento, mas não vou verbalizar. Até que eu corte, né? Tenho autocontrole sobre esse pensamento. Agora a pessoa me fecha, eu nem xingo mais. Mas me dá uma agonia, uma raiva. Aí eu vou vigiar esse sentimento, né? Por que eu tenho uma raiva quando o outro me fecha? Aí eu vou ter que ir num psicólogo. Né? A gente pode fazer essa reflexão sozinho, mas o psicólogo ajuda, né? Por que eu tenho essa raiva dentro de mim, né? Assim, uma fechada no trânsito. Tem uma coisa por trás. Eu não sou psicólogo, mas eu sei que com certeza tem alguma coisa por trás, algum trauma, e a gente vai ter que se estudar. Vai perguntar para a mãe, que trauma é esse? A mãe estiver viva, né? O pai, se não tiver, vai ter que fazer uma oração lá, o plano espiritual, minha mãe, meu pai me ajuda, né? Para que a gente possa ir se curando. Né? Somos todos doentes nesse grande hospital que é o planeta Terra, nesse hospital maior ainda que é o Brasil, né? Onde as almas
mais recalcitrantes lá da Europa vieram para cá. Né? Tá lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós espíritas, como eu coloquei, né? Que eu por mim, falo sempre por mim, me vejo como o mais endividado de todos, preciso me curar. Né? Mas para isso exige estudo, prática, reflexões, né? E terapia. Eu faço terapia há bastante tempo, né? E tudo que for necessário, né? Isso é individual, cada um vai buscar, para que a gente se cure lá na profundidade da nossa alma e avance, né? É o autoconhecimento, é a reforma íntima, é a construção do reino de Deus dentro de nós. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Eu espero que tenha ficado claro, que eu não tenha me enrolado. A tecnologia, a gente ainda está dominando essa coisa de falar para uma câmera, né? Não é muito fácil, é diferente de falar para um público. Então peço desculpas se tenha ficado embolado em qualquer parte, tá? Estou aberto aí para perguntas, se vocês quiserem lançar aí no YouTube. A Dorinha depois me passa e eu, de alguma maneira, se eu conseguir, se eu souber, eu tento responder, né? Ou a gente dialoga, né? A gente pode também fazer isso, conversar, tá? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E agora a gente vai fazer a nossa prece final, tá? Eu esqueci o meu copo e aí, como não dá para levantar porque eu estou gravando, eu não peguei um copinho com água. Eu estou até com a boca seca aqui. Mas aqueles que quiserem, que puderem, peguem aí um copinho com água, tá? A gente faz aqui uma mentalização. Cada um na sua casa tem essa capacidade de magnetizar a sua própria água. Então pega a sua aguinha, segura ela na mão, pode botar a mãozinha em cima, pode só segurar, enfim. E na nossa prece a gente pensa em magnetizar essa água para nos auxiliar, né? Auxiliar a nós, aos nossos familiares, até os nossos bichinhos, né? Quem tiver muitos bichinhos que nem eu, que tenho 4, Dorinha eu sei que tem um monte de gatinho, né? Pega uma jarra logo para a gente magnetizar e distribuir para todo mundo, né? Somos todos filhos de Deus, merecemos todos a aguinha magnetizada. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez elevar o nosso pensamento, buscando nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, nosso arquétipo, aquele que um dia almejamos ser semelhante, ter atitudes semelhantes. Estamos nos empenhando para isso. Então nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de reflexão, de aprendizado, onde todos nós aqui, de alguma maneira, saímos aprendendo alguma coisa. E te rogamos, Senhor Jesus, que ampare a cada um de nós nas nossas dificuldades, que possamos ter pensamentos melhores, vontades, sentimentos melhores. Estamos abertos, Senhor, a aprender, a acertar. Desejamos muito acertar nessa encarnação, apesar de todas as dificuldades do mundo em que vivemos, das dificuldades que nós próprios colocamos nos nossos caminhos, mas o nosso desejo sincero é de acertar, é de edificar em nós esse reino divino de amor, de fraternidade, de perdão, de caridade. Então nós vibramos aqui por nós, cada um de nós que aqui estamos, mais uma vez pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos bichinhos, cachorrinhos, gatinhos e outros passarinhos e outros tipos de animais que estejam no nosso lar. E aproveitamos esse momento para vibrar por todo o nosso planeta, por aqueles que estão desencarnando, seja pelo Covid, seja por qualquer outra doença ou qualquer outro motivo. Vibramos pelos suicidas que nossa mãe
Maria Santíssima possa amparar a todos. Vibramos pelos umbrais mais profundos, aonde há dor, aonde há sofrimento, que a nossa prece, de alguma maneira, possa levar esperança, possa levar otimismo a todos esses que lá estão. Vibramos pelos nossos irmãos encarnados, aqueles que estão doentes nos hospitais, nas ruas, que a nossa vibração, a nossa oração possa atingir a todo e qualquer necessitado encarnado em todo o mundo. Vibramos também, em nome de Francisco de Assis, por todas as criaturas não humanas, os animais selvagens, os animais que são abatidos para a alimentação humana, pela vida marinha, por todos os ecossistemas, as florestas, os desertos, os ecossistemas marinhos, toda a fauna e toda a flora possa ser abençoada, agraciada, e que o seu amor, Mestre Jesus, possa iluminar a todos os seres que vivem aqui no planeta Terra. Então, assim, em seu nome, em nome de Maria, em nome de Francisco, e em nome de todos os espíritos que lhe auxiliam na direção, na coordenação desse planeta, nós encerramos e rogamos que o seu amor, a sua paz e a sua luz esteja hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.